Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Eu iria vir com meu testemunho, né? Do que aconteceu comigo, como que foi que eu descobri. E eu vou contar tudinho pra vocês. O que aconteceu? Quando eu engravidei da minha filha, até isso estava tudo bem, não sentia nada, não tinha nada. Quando foi em 2018, finalzinho de lá para dezembro, né? Em dezembro eu comecei a sentir um pouco de enjoo, né? Quando foi em janeiro, eu fiz o teste e deu positivo. E aí, acho que foi um susto para todo mundo, né? Mas até aí tava tudo bem, né? Vendo com saúde, era o que a gente queria, né? E quando foi no mês de abril, né? Eu me casei, né? E quando foi no mês de maio para junho, eu comecei a ter umas dores muito fortes. No início da gestação, lógico, eu tive, né, muito enjoo, essas coisas assim, mas por conta mesmo do início da gestação. Mas depois, quando foi lá pro mês de junho, eu comecei a sentir muita dor. Eu sentia muita dor, como se fosse uma contração. Ela vinha assim das costas pro pé da barriga, bem para frente assim. E aí eu falei com o médico e alguns médicos, não sei, não são todos, tá, gente? Tô falando do meu. Toda vez que eu ia lá e sentia, falava pra ele o que eu estava sentindo, ele tratava como quem fosse assim, é normal. Ah, é normal e tal. Ou às vezes eu pedi o atestado pra ele porque eu não tava aguentando ir trabalhar, porque eu tava sentindo muita dor. Ele olhava pra minha cara como quem diz assim: gravidez não é doença, né? Apesar de onde eu estava trabalhando, todas as minhas colegas diziam: gravidez não é doença, sabe? E sempre me olhava como quem diz assim: tá fazendo corpo mole, né? Várias vezes, colegas minhas, né? Que hoje eu considero colegas, porque se fosse amiga, realmente elas iam ver, né? Que iriam entender o meu lado. Mas colegas minhas ia no gerente e falava, né, com o gerente que eu estava fazendo corpo mole, que ela estava trabalhando sozinha. E o gerente vinha até mim e falava assim: Rogério, ajuda a fulana lá colocar as coisas na prateleira, arrumar a sessão e tal. Então, o que aconteceu? Eu fiz, né, um exame de urina e no meu exame de urina constou sangue na urina. Só que quando eu ia ao banheiro, eu sentia que a minha urina estava mais avermelhada. E eu pensava assim, será que por causa da vitamina que eu estou tomando, porque ela tinha um corante bem vermelho, né? Era uma pílula gelatinosa assim, bem vermelhinha. Então eu achei que poderia ser o corante da vitamina. Eu até cheguei a falar, né, com um farmacêutico lá da farmácia que eu trabalhava, perguntei ele, e ele falou assim: Rogério, o uso excessivo do remédio pode sim, né, alterar a cor da urina. Mas eu não estava usando sim com uso excessivo, né? Até porque o meu médico, ele começou a passar para mim a vitamina para tomar na gestação, depois, tipo assim, lá pro 5º mês. Aí que ele me passou a vitamina. Mas aí até então eu sentia muita dor, eu chegava no hospital, aí eles me passavam, me davam dipirona na veia e me mandavam embora. E assim foi, até que um dia eu fui fazer um pré-natal, o médico falou comigo assim: Rogério, vamos fazer um preventivo pra gente ver o que tá acontecendo? Aí ele falou assim: vamos. Aí eu deitei, aí ele foi e falou assim: olha, esse sangue tá vindo do colo do útero. Isso aí é normal, porque o seu bebê já tá pesado e pode sim ter esse sangramento. Mas eu falei assim: mas e a dor? Aí ele falou assim: pode ser contração de treinamento, né? Pode ser por causa disso, mas a dor era intensa. Aí ele falou, aí um dia eu senti muita dor,
né? Aí ele falou comigo assim, olha, pega, vai no pronto-socorro. Aí eu fui no pronto-socorro, cheguei lá, eles me deram dipirona. Aí me passaram um ultrassom, né? Eu sentindo muita dor, gente. Teve uma noite que eu fui no hospital umas 3 vezes. Eu chegava lá, tomava a medicação na veia, melhorava um pouquinho, eu vinha pra casa, chegava lá, passava o efeito da medicação, voltava de novo pro hospital, e assim foi. Era uma dor insuportável. E aí eu conheci uma doutora, foi até onde eu ganhei, né? A minha filha foi em Paracambi, né? A doutora Catarine, uma ótima médica. Tipo, ela me ligou, falou, Rogério, como que você tá? E aí eu falei assim, expliquei a situação pra ela, tudo direitinho. Aí ela falou assim, Rogério, vem pra cá. Aí eu fui, cheguei lá no hospital, fui muito bem atendida, muito bem acolhida. E ali todos os remédios que do médico daqui, da minha cidade, né? Porque eu moro em Volta Redonda, ela suspendeu tudo, falou, não, chega que você não pode tomar esse remédio. E aí ela foi e me passou pra mim tomar lá no hospital mesmo, né, uma injeção pra amadurecer o pulmão da minha bebê, né. E aí eu tomei, fiquei internada de um dia pro outro e depois ela me liberou e eu vim embora pra casa. Desde então, tipo, eu senti dor do 6º ao 8º mês. Nessa correria, tal, indo pra casa, voltando, e assim foi sentindo. Quando chegou quase o 9º mês, aquela dor sumiu. Eu não senti mais dor nenhuma. E ela me ligava, a doutora falava, Rogério, como que você tá? Eu falava assim, não, doutora, eu tô bem, não tô sentindo. Ela falou assim, nossa, é estranho, né? A dor sumiu do nada. Pois é, mas até então, na ultrassom que eu tinha feito, como eu havia falado, a ultrassom deu que eu estava com pedra nos rins. Aí eu peguei, tive a minha filha no tempo certinho, tirei ela com 38 semanas, né, próxima a 39 semanas. Aí fiz a cesárea, vim pra casa. Na minha recuperação da cesárea, eu tive um pequeno problema de cicatrização do meu lado direito. Aí, tipo, nada cicatrizava, eu comecei a passar muito remédio e tal. Todo mundo falou assim, toma chá de folha de algodão. Tomei também. Tive muita dificuldade na cicatrização. Tipo assim, levou quase 2 meses, um pouquinho mais, acho que quase 2 meses, pra poder cicatrizar desse lado. Aí nisso, cicatrizou, né? E quando a minha filha fez 1 ano, as dores voltaram. E aquela dor forte. Só que quando eu fui na revisão do pós-parto, a médica falou comigo, Rogério, você tá com uma hérnia umbilical. E é uma hérnia bem grandinha, você precisa operar essa hérnia sua. Aí eu falei assim, nossa, mas nunca ninguém me falou nada. Ela falou assim, mas você precisa. Ela falou assim, mas aí não é nem mais comigo, é com outro médico. Aí eu falei assim, tá. Eu pensei comigo assim, olha, se essa hérnia não der problema nenhum, eu vou. Não vou nem mexer nisso não, né? Porque questão da minha primeira gestação do meu filho, né? Que eu tenho um filho de 12 anos e a Larissa é de 2. Eu pensei assim, eu nunca tive problema com essa hérnia, não é agora, né? Que eu vou voltar pra uma mesa de cirurgia por causa dessa hérnia. Aí eu peguei e falei assim, tá. Aí quando deu 1 ano, quando a Larissa fez 1 ano, eu comecei a ter muitas dores. E eu ficava assim, Senhor, o que tá acontecendo comigo? Tinha dia que eu sentava assim, ó, parecia que eu sentia tanta dor que parecia que eu tava indo embora. Sabe, eu até fazia assim de volta, assim, ó, pra ver se... Porque, gente, eu falei assim, não, eu tô morrendo, não, agora não posso morrer, não. Aí eu voltava assim,
tentava levantar, fazer alguma coisa pra eu não ficar, parecia que a minha força ia acabando e eu ia me entregando aquilo. Eu falava assim, não posso nisso não. E aí eu fui até Paracambi de novo. Até minha mãe estava em Minas, né? E a minha tia, eu falei com ela rapidinho falou comigo assim, eu vou com você. Foi ela e a minha prima, chegamos em Paracambi, eu passei pela médica, fiz um ultrassom e ela falava assim comigo assim, nossa, que estranho, parece que tem uma massa. Gente, mas massa na minha cabeça, nunca que eu ia imaginar que massa seria um tumor. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça isso. E aí acabou que eu tive esse problema, né? E a gente veio embora e ela tinha falado pra mim que a cirurgia ficaria em torno de 5 mil reais. Eu pensei assim, meu Deus, onde eu vou tirar esse dinheiro? 5 mil reais pra me fazer essa cirurgia. Aí eu falei assim, tá. Na hora que ela falou comigo, eu falei assim, tá, eu vou pegar, né, e vou conversar com meu esposo e qualquer coisa eu te retorno. Ela deu até um sorrisinho assim, e aí eu vim embora. Aí eu vim embora e quando foi que a minha filha começou a ia fazer 2 anos, as dores pioraram. Mas nisso, quando eu vim embora, eu peguei e falei assim, eu vou pelo SUS, eu vou no postinho, vou passar pelo médico para ver o que o médico vai fazer. Aí eu fui, marquei com o clínico geral, consultei com a doutora me encaminhou, né, para o cirurgião. Gente, mas pensa numa coisa terrível. Meninas, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando a menina do postinho me ligava, eu ligava pra menina e ela falava assim, olha, me dá o número do seu cartão do SUS. Eu dava o número do cartão do SUS pra ela, dava o pedido e ela falou comigo assim, você tá marcado pra tal dia. Tipo assim, ela marcou pra mim final de dezembro. Cheguei lá, tava em recesso. Como assim, gente? Alguém marca a consulta pra você final de dezembro e eu já sabia mais ou menos que tava em recesso, mas eu falei assim, gente, não é possível que a pessoa vai marcar pra mim uma consulta, eu vou chegar lá, vai ter recesso, né? Você não pensa num trem desse, mas cheguei lá, tudo fechado. A primeira vez aconteceu isso. A segunda vez, tal, falaram, né? Eu fui lá marcar de novo, tipo assim, lá pra fevereiro. Eu fui lá, perguntei de novo, aí ela falou comigo assim, mas tá constando aqui que você não foi na consulta. Eu falei, o quê? Tava em recesso. Eu fui sim. Aí ela falou assim, então eu vou tentar marcar pra você aqui. Tem que esperar mais 30 dias, porque como tá falando aqui que você faltou a consulta, tem que esperar mais 30 dias. Esperaram mais 30 dias, aí foi lá pra março, aí marcaram de novo a consulta pra mim. Cheguei lá, fiquei lá esperando na frente da porta. Eu achei muito estranho, porque só tava eu, meu pai, minha mãe e minha filha. Tipo assim, gente, onde que no SUS você vai consultar e não tem fila? Não existe isso não, né? Pelo menos aqui na minha cidade não existe. Se é pelo SUS, minha filha, você vai ficar horas esperando. Aí cheguei lá, aí a moça abriu, né? Ela falou assim, oi. Eu falei assim, eu tenho uma consulta marcada aqui. Ela, não tá nem funcionando. Aqui não tá funcionando ainda não. Ela falou, você tem certeza que marcaram? Eu falei assim, tenho certeza absoluta que o postinho marcou. Ela falou assim, não tá funcionando, não tem nem previsão pra voltar a funcionar. Fui embora. Aí marcaram de novo, a terceira consulta. Eu falei, não é possível, gente, agora já voltou, né? Não é possível. Cheguei lá, a mesma coisa. Não tem previsão nem pra voltar a funcionar. Eu tive que passar de novo pelo clínico geral, pra me dar outro pedido, pra poder ir de novo lá e tal. Eu falei assim, não, mas agora não é possível. Cheguei lá a terceira vez, não tinha nem previsão pra voltar. Aliás, me disseram, né, que os médicos estavam sem receber e por esse motivo eles não estavam indo. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu tomando, gente, eu tava tomando igual água, dipirona e
Eu tava tomando dipirona e Buscopan, comprimido, que a dor era demais, né? E aí eu comecei a tomar 2 dipirona e um Buscopan, porque era o que me aliviava. E começou a não me aliviar. Como meu esposo trabalha na área da saúde, né? Ele começou a fazer amizade, né, com o pessoal do posto. E aí ele fez amizade, né, com uma médica. E ele explicou a minha situação para ela. E ela passou para mim Tramol, um remédio super forte, que eu tomava Tramol e eu ainda junto eu colocava uma dipirona. Gente, só assim, depois de horas que passava a minha dor. E assim eu fui tomando, sabe, vivendo. Acabou meu Tramol, ele ia lá pegar outra receita e a gente comprava outro remédio e ficava assim, entendeu? E até que um dia a minha mãe sentiu, né? Sentiu de vir. Minha mãe tava morando em Minas, né, com a minha avó. E ela sentiu de vir embora. E quando ela chegou aqui, isso foi mais ou menos em julho. Acho que em julho mesmo. De 2020. Aí ela sentiu de vir embora. 2021. Acho que julho de 2021. Ela sentiu de vir embora e chegou aqui. Ela chegou numa sexta-noite e quando foi no sábado eu já acordei, não estava me sentindo muito bem, né? E eu falei, mãe, eu não tô sentindo muito bem, eu tô sentindo muita dor. O Tramol, mas a dipirona não tá fazendo efeito. A minha mãe, não, vamos no médico. Eu não quero. Minha mãe falou assim, olha, você não vai nem subir na sua casa pra pegar roupa. Você vai vestir a roupa que tem aqui e eu vou te levar no hospital. Gente, foi Deus. Foi Deus que trouxe a minha mãe. Porque ela sentiu de vir embora. Ela não ia vir. Aí ela pegou, né, me levou ao médico. Eu cheguei lá, o médico pegou, eu fui no hospital, né, no pronto-socorro. Ai, desculpa, gente, vou chorar. E aí ela me levou, né, no pronto-socorro. Cheguei lá, eu peguei e o médico pegou e veio falar comigo, né? Eu passei pela triagem e eu falei pra ele que eu tava na espera pelo SUS, né? Eu tinha que passar pelo cirurgião e que depois eu precisava de um risco cirúrgico, né? Aí eu falei assim, não, mas eu quero passar pelo médico, eu tô sentindo muita dor. Nisso eu já tava chorando. Aí entramos no consultório, eu fui atendida, sentindo muita dor, o médico passando a mão na minha barriga, e eu pedia pelo amor de Deus pra não me encostar. Gente, eu já tava num ponto que a minha barriga tava doendo só de colocar a roupa encostando em mim já estava doendo. E aí eu peguei e falei assim, Aí o médico chegou. Eu tava chorando porque eu não queria que ele colocasse na minha barriga, porque até então eu achava que era hérnia, gente. Eu achava que era hérnia que tava doendo. E aí o médico falou assim, olha, o médico foi, chamou o outro, aí o outro cirurgião chegou e falou assim, aplica uma hemorfina na veia dela pra gente tentar mexer na hérnia, porque ela tá encarcerada. Aí eles aplicaram e aliviou pouquíssima coisa, mas pouquíssima coisa mesmo. Porque então ele tava tentando chamar minha atenção, né? Falando comigo, e aí ele mexia, e eu sentia aquela dor e tal. Ele falou assim, vamos fazer uma tomografia e a gente vai operar agora essa hérnia. Fiz uma tomografia, e eles ficaram olhando a tomografia, não me falaram nada. Ele pegou e falou assim, olha, desde quando que você tá com essa dor? E aí eu sentindo muita dor, falei com ele assim, muito tempo, sabe? Ele falou, aí ele tentando procurar mais coisas assim, me perguntando as coisas. E aí fiz uns exames pré-operatórios lá mesmo, fiz o risco cirúrgico, né? Fiz o exame do coração, né? O cardiograma, fiz ali mesmo no hospital. Entrei pro centro cirúrgico, tomei anestesia, né?
Pra mim, na minha cabeça, era só hérnia. Eu, na mesa de operação, eu acordei no meio da cirurgia e escutei o médico falando assim, separar pra biópsia. Eu falei assim, o que será? E aí o anestesista viu que eu tinha acordado, ele veio, né? Falou comigo, tudo bem? Eu falei assim, eu tô um pouquinho com o meu braço doendo. Aí ele arrumou o meu braço, né? E falou comigo assim, e ele tentou, né? Acho que aplicar mais anestesia pra eu dormir. E aí eu escutei ele falando com a médica do lado, que tava junto com ele, falando assim, nossa, ela é difícil de dormir, tá? Ela é dura na queda. E aí eu fiquei tentando olhar assim, mas não consegui logo eu dormir. E depois acordei de novo, já estava saindo do centro cirúrgico. E eu escutei o médico falando assim, a mãe dela tá ali fora, né? O médico já conversou com ela. E aí eu subi e falei assim, mãe, o que o médico te falou? Parece que eu ouvi ele falando que eu vou ter que tirar pra biópsia alguma coisa. Minha mãe falou assim, é uma gordurinha que tiraram de você. E aí eu subi, né? Eu subi pro quarto e eu pensei assim, gente, vocês não tinham noção de como que tava minha barriga tava enorme. Parecia que eu tava grávida, de tão grande que ela tava. E aí na minha cabeça eu pensei assim, gente, gordurinha. Um monte, né? Porque tava muito barriguda. Fiquei até com vergonha na hora que não achou uma gordurinha que o médico tirou. Aí eu subi pro quarto e minha mãe foi correndo, me olhou assim e falou comigo assim, meu filho, fica com Deus, tá? E foi embora. Aí no que ela foi embora, eu fiquei muito, assim, nervosa, né? Que eu tava sozinha no hospital. E aí eu dormi um pouco, acordei passando muito mal, uma dor terrível. E eu comecei a vomitar. E aí a moça que tava de acompanhante com a mãe dela do meu lado, assim, ela veio, segurou minha mão, falou pra eu ficar calma, que ela ia chamar a enfermeira. A enfermeira veio, né, falou assim, tá em troca de plantão, eu vou ver se eu posso te dar uma dipirona aqui, porque ainda não chegou, né, o seu prontuário, pra poder ver o que pode te dar. E assim, eu sentindo muita dor ainda, assim foi feito. Ela passou muito tempo depois, ela me deu uma dipirona. E aí, minha mãe, todo dia, tadinha, ela tava lá, né, me vendo, indo nas visitas. E meu marido também. Meu marido também subia pra me ver. E aí eu tive alta, né, eu tive alta. E no dia que eu tive alta, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 dias internada e ninguém falava nada comigo. E aí quando eu tive alta, veio 2 médicos falar comigo que tinha dado um probleminha, que a dor que eu tava sentindo não era da hérnia, porque a hérnia era muito pequena e que eu tava com uma massa que vinha do ovário. E eu não sabia, gente, que massa era tumor, eu não sabia. E aí, ela falou assim comigo que eles iriam me encaminhar para um oncologista. E eu também não sabia. O que era um médico oncologista? Eu não sabia. Não sabia. E aí ele falou assim, quando ele falou tumor, aí a minha ficha caiu. Eu falei, tumor? Eu falei, como assim? E aí, quando a médica falou de tumor, aí eu falei assim, como assim? E ela me explicou, né, que eu tava com um tumor e que o médico não tinha me operado porque não era a especialidade dele e que era um tumor que tava bem grande. E sendo que quando o médico falou isso com a minha mãe, né, a minha mãe pediu para que ele não me falasse.
E aí ele pegou, me falou, né? Falou pra mim. E aí eu saí de lá, eu saí de lá e peguei, eu saí sem chão, gente. Eu saí sem chão porque eu não esperava isso, né? E meu esposo que foi me buscar sabia. E acabou que meu esposo foi bem cedinho me buscar e quando a gente saiu já era bem depois do almoço, né? Eu demorei ter alta. E aí meu esposo falou comigo assim, Rogério, fica aqui que eu vou buscar o carro. Nossa, naquele período que ele foi buscar o carro, eu não estava me sentindo bem. Eu estava muito mal. E aí ele me deixou do lado de fora do hospital em pé parada. Eu peguei, entrei pra dentro do hospital, sentei lá de novo, porque ele demorou. E eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo bem fisicamente, emocionalmente. Depois de ter escutado tudo que a doutora falou comigo, nossa, aquele foi um baque. E aí fui embora pra casa. Eu cheguei em casa, meu pai me esperando do lado de fora da casa, né? Quando eu cheguei, ele abriu a porta do carro para mim sair. Ele me abraçou e ali eu desabei. Eu sou muito assim. Por um tempo eu não era chorona, não. Eu achava que chorar era pros fracos. Eu até falava isso. E chorei muito. Abraçada com meu pai. E eu, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus. Tenho muita fé em Deus mesmo. Até antes mesmo de eu saber o que eu tinha, eu oro todo dia antes de dormir, eu ajoelho e oro. E eu comecei a orar também pela madrugada, né? Eu leio a Bíblia muito também. Eu comecei a orar pelas madrugadas. Eu levantava, ajoelhava e orava. E aí, eu falava assim, tinha dias que eu falava, Senhor, eu não tenho nem mais o que te falar. Eu falava assim, eu só quero chorar aos teus pés. O Senhor sabe o que eu tô passando, a dor que eu tô sentindo, que é tudo da minha vida, mas tudo que eu tinha de pedir, eu já pedi. Eu só quero chorar aos teus pés. Era o que eu falava com Deus. E assim eu fazia. Né? Eu ajoelhava e chorava a noite toda. Tava todo mundo dormindo na minha casa. Meus filhos, meu marido. Desculpa. Todo mundo dormindo na minha casa e eu tava ajoelhada, chorando. Pedindo a Deus uma solução, uma ajuda. E aí, eu fui na luta da espera. O médico falou que não podia ficar esperando muito tempo, que eu tinha que fazer uma nova cirurgia o mais rápido possível, porque esse tumor já estava muito avançado. Ele já estava tomado tudo por dentro. Ele já estava no meu útero, já estava na minha parede abdominal, ele já estava no intestino, ele já estava na bexiga, ele já estava no colo do útero, nas trompas, ele já estava em todo lugar, né? E aí o médico chegou a falar para minha mãe que eu estava com câncer. Ele falou que era câncer realmente. E aí fomos aí, a gente, graças a Deus, né? Deus colocou uma pessoa no nosso caminho que é o meu pastor, né? O pastor Gessé. E aí a gente conversou com ele ficou sabendo do meu caso e propôs em ajudar, né? Que ele tem uns conhecidos na área da saúde, e aí acabou que ele conseguiu, né, a minha cirurgia. E aí nós falamos com ele, tipo assim, na quarta-feira, quando foi na sexta, a moça me ligou, marcando a minha cirurgia para o final do mês. Nossa, aquele dia foi
Eu fiquei muito feliz em saber os riscos. Eu não pensei no risco que eu poderia correr naquela cirurgia. Mas eu fiquei feliz porque a minha cirurgia tinha marcado. E aí, a minha filha, no período da primeira cirurgia que eu fiz, eu fiquei 15 dias longe da minha filha, né, a Larissa, que apareceu aqui no vídeo. E do Luiz Felipe, mas o Luiz Felipe já é rapazinho, né, ele já entende, né, mas a Larissa, ela mamava no peito, né, e aí ela teve que ser tirada à força, né. Eu ficava muito preocupada porque ela é ruim, né, pra se alimentar e gostava só de mamar, e eu ficava com aqueles problemas todinho que eu estava sentindo, mas Deus foi tão bom que a minha sogra sempre me deixou tranquila. Hoje ela tá bem, ela tá comendo, ela tá mamando, tudo a minha sogra passava pra mim, tudo, me mandava foto de como que tava, me mandava tudo, deixava eu sempre ciente, tudo por dentro do que tava acontecendo com ela. E aí, fui pra fazer a cirurgia. E aí eu orei a Deus e falei com Deus que era para Deus colocar a melhor equipe médica para cuidar do meu caso, né? Eu queria a melhor equipe do médico, mas eu falei assim com Deus, eu sei que na hora da operação que vai ser o Senhor que vai estar conduzindo aqueles médicos, mas eu quero a melhor equipe médica para cuidar de mim. E aí, minha mãe tava comigo, gente. A minha mãe não tem palavras. Todo mundo me ajudou, gente. Todo mundo me ajudou. Tipo assim, que eu falo assim, meu esposo, tadinho, que ele podia fazer por mim, ele fazia. A família do meu esposo. Gente, as minhas cunhadas, elas são incríveis. São como minhas irmãs, sabe? Elas têm carinho por mim, assim, de irmã mesmo. Então, elas sempre orando por mim, sabe? No dia anterior, assim, da minha cirurgia, eu fui lá deixar a Larissa. A minha cunhada até desceu, falou comigo assim, ela me abraçou. Nossa, quando eu lembro, não aguento. E aquilo, poxa, eu falei assim, caraca, meu. Falei assim, que carinho. E eu fui embora, né? Aí fui no outro dia, fui pra ser internada. E na hora que eu tava esperando pra ser levada pro centro cirúrgico, né? Já tinha dado tchau pra minha mãe lá no quarto, eu tava na sala de pré-operatório. Minha mãe pegou, o médico, né? O médico falou comigo assim, olha, eu falei assim, doutor, eu corro risco? Ele falou assim, não pensa nisso não, vai dar tudo certo. Aí eu peguei e eles me levaram internada às 7 horas da manhã e fui para o centro cirúrgico. Era quase 2 horas, ou não era quase 1 hora, era quase 1 hora por aí. Não lembro se foi, acho que foi quase 1 hora que eu fui, coisa assim. Aí cheguei lá, o médico falou comigo, anestesia história, a gente vai fazer 2 anestesias em você, que é a geral e a RAC. E assim foi feito. Eu falei assim, Senhor, me abençoa, seja comigo, me guarda. E é aquele momento, meus amigos, que você sabe que você vai fechar o olho, mas se você vai abrir, somente Deus sabe. Só com a permissão dele. Uma cirurgia muito extensa, gente. A cirurgia foi acabar, era quase de 2 horas. 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 2
meia-noite, por aí. O médico falou que não teve como tirar. Ó, como assim, não? Isso é uma peça. O tumor, eu tive que retirar os meus 2 ovários. Eu vou falar o que eu tirei, é porque o tumor onde que tava, tá, gente? Eu tirei os 2 ovários, as trompas, o colo do útero e detalhe, tinha no meu intestino. Eu já tava num ponto que para eu ir ao banheiro evacuar eu precisava de laxante. Porque se eu não tivesse laxante eu não conseguia evacuar, não saía de jeito nenhum. Era porque o tumor já estava prendendo no intestino. Ele chegou lá. Então o tumor foi no intestino, na bexiga e na minha barriga, na parede abdominal. E aí eu fiz a cirurgia, né? Eu fui entubada. Eu fiquei com um acesso no pescoço, onde eu tomava soro, aqui no pescoço. E aí quando eu saí do centro cirúrgico, eles chamaram a minha mãe e falou que tinha corrido tudo bem na cirurgia. A minha mãe pegou, saiu, né? Foi lá me ver. A minha mãe falou assim que quando ela me viu, ela falou assim que parecia uma morta-viva. Minha mãe falava assim, oi, aí a médica falou, ela pode chamar ela. A minha mãe falava assim, Rogiele, e eu nem tinha. Aí ela falou assim, não, mas ela tá anestesiada, você tem que balançar ela, chamar ela alta. E eu lembro, amigos, que me chamava muito longe. Eu lembro que eu escutava assim, Rogiele, sabe, bem longe. E aí eu abria o olho assim, meio que assustada, e fechava de novo. E a minha mãe falou assim que no momento que ela me viu, a vontade dela era de sair chorando. Ela pensou assim, minha filha não vai nem amanhecer do jeito que eu estava. E dali eu fui pro CTI. Fiquei 7 dias no CTI. A minha urina era sangue puro. Eu tinha 2 acessos aqui na minha barriga. 2 acessos para tirar a drenagem, né, para drenar. Eu tava com sonda, né? Porque eles tiraram um pedaço da minha bexiga e eles tiveram que colocar a sonda. Pra minha bexiga fazer o percurso, pra minha urina fazer o percurso certinho da urina da bexiga de novo, né? E aí eu fiquei assim. Aí no dia eu tava muito fraca, com muita sede, com muita fome, eles não podiam me dar água. Minha boca tava toda seca. E aí eu peguei e falei assim, aí um rapaz chegou, perguntou se eu estava bem. Eu falei que estava, não estava, né? E aí quando amanheceu, eu passei a noite inteira, amigos, vomitando. Eu não consegui comer. Eu fiquei 5 dias no CTI só vomitando, sem comer nada. E os médicos falaram, né? Eu ouvi eles vindo até mim pra falar, né? Porque quando passava o plantão, eles vinham e falavam, Rogiele e tal, falava de como que eu estava, de como que eu tinha passado o dia, de como eu tinha passado a noite. Então, aquelas horas ali que eu estava ali, ia depender da minha reação, porque o que eles podiam ter feito, eles fizeram, né? Ia depender de mim. E aí a médica virou e falou comigo assim, Rogiele, conversa com seu intestino, ele precisa voltar a funcionar. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com meu intestino? Eu falei, meu Deus, como que eu vou conversar com meu intestino? Mas tá bom, né? Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso que meu intestino funcione. Eu preciso que meu intestino funcione. Eu preciso me alimentar, eu preciso ficar forte, eu preciso lutar, meu Senhor Jesus, eu preciso. E aí, passaram-se uns 2 dias, né?
o meu intestino, ele começou, a médica vinha, examinava, e ele começou a fazer barulhinho, começou a querer funcionar e tal. E aí eu consegui evacuar, né? Ele evacuou, aí eu consegui evacuar e passaram-se uns dias, né? Eu comecei a responder. A primeira vez que eu fiquei em pé, eu fiquei muito mal, né? Mas depois a fisioterapeuta falou comigo que eu precisava andar para que os médicos vissem que eu estava bem, né? E eu conseguia, eu falei com o Senhor, falei assim, Pai, eu preciso comer alguma coisa. Falei em mente, né? Porque eu não tinha força pra nem falar, gente. Eu só falava em mente. Eu orava muito e louvava muito o Senhor na minha mente. Eu falava muito com Deus naquele momento, né? E eu falei assim, Senhor, eu queria tanto comer uma uva, uma melancia, um mamão. Gente, são coisas que eu não como, tá? No meu dia a dia, no café da manhã. Mas ali no hospital eu queria fruta. E aí, né, eu fiquei 7 dias no CTI. 7 dias eu fui me recuperando, Deus foi me abençoando, a minha urina foi ficando amarela assim, entre aspas, né? De sangue ela começou a ficar alaranjada, né? Já era um bom começo. E aí o médico falou assim, não, eles precisavam liberar, né, os quartos do CTI, porque tinha mais gente necessitada, né, precisando ir pro CTI. Eles pegaram e falaram assim, vamos levar a Rogério pra enfermaria. E aí eles me subiram pra enfermaria. E aí a minha mãe pôde ficar comigo, porque no entanto era só visita, né? Tava todo dia lá, minha mãezinha batendo cartão, me vendo, meu esposo também tava lá, tadinho. E o meu paizinho também tava lá. E os que não podiam ir, né? Estavam o tempo todo orando por mim, o tempo todo orando por mim. E aí eu subi, né, pra enfermaria, fiquei mais 7 dias na enfermaria. E depois que minha mãe chegou, eu brinco que a minha mãe é o meu remedinho, né? Que Deus fez a parte toda linda dele e depois falou assim, agora eu vou colocar uma pessoa que vai te ajudar muito aqui junto com você. E foi a minha mãezinha, né? Ela subiu, ficou comigo, né? E a minha glicose estava muito baixa mesmo. Eu precisava que a minha glicose subia. Coisas que não podem, né, gente? Às vezes minha mãe dava uma balinha, a minha glicose ficou ótima. Mas aí eu comecei a comer, sabe? E eu conseguia beber água e não vomitar, né? Depois de 7 dias. E ali junto com meus familiares eu comecei a ficar bem, né? E foi só melhorando. Minha mãe andava comigo, sabe? No hospital, pra eu poder... que eu tinha que andar pra não dar trombose. E eu fiquei 7 dias no hospital, tive alta, né? Eu demorei um pouco mais, né? Porque eu estava com uma infecção e eles não me liberaram pra vir embora. E eles não me liberaram enquanto não melhorou, né? Enquanto eu não melhorei, eles não me liberaram. Pela textura do tumor, pelo que eles viram, que realmente era um câncer muito agressivo, né? Que já tinha tomado tudo por dentro. E aí eu vim embora, né? E Deus tocou em meu coração pra eu ficar calma. Que não era pra eu ficar nervosa, que não era pra eu ficar chorando, que ia dar tudo certo.
E assim, eu vim pra casa e eu procurei a focar na minha recuperação. Foi isso que eu vim embora, né? E quando eu cheguei em casa, né, o meu pastor e a esposa dele foram lá em casa no mesmo dia, né? Eu estava na casa da minha mãe, eles foram lá, eles me visitaram, oraram por mim, levaram uma cesta linda, sabe, pra mim, de frutas. Detalhe, gente, quando eu estava, né, na enfermaria, o meu café da manhã, lembra da oração que eu tinha feito lá no CTI para Deus, falando que eu queria frutas? Aí, no primeiro dia, veio mamão, que eu tinha pedido para Deus. Meu café da manhã veio mamão. No segundo dia, veio a melancia. E depois veio não veio a uva, mas veio o suco da uva. E veio o melão. Tudo que eu tinha pedido a Deus, gente, em oração, que eu queria comer, veio no meu café da manhã. E quando eu cheguei em casa, o que tava na cesta? Que o pastor me trouxe? A uva que eu queria. Gente, eu vou te falar uma coisa. Olha os cuidados de Deus que foi comigo. Gente, Deus foi tão lindo, tão tremendo, que Ele cuidou de mim em cada detalhe. Não estava sozinha em nenhum momento naquele hospital, não estava sozinha. Quando Ele falou comigo no meu coração que era para eu ficar calma e não temer aquelas palavras do médico, foi o que eu fiz. E aí passaram-se os dias, né, 30 dias, e quando chegou, né, a biópsia, o médico leu, ele releu, ele olhou, o mesmo médico tinha feito cirurgia, e falou comigo assim: olha, eu vou te dar alta porque não tem células cancerígenas. Quando ele falou isso, ele falou assim: é alguma coisa do ovário mesmo, que se rompeu e que levou a infecção para os outros órgãos, alguma coisa assim. Mas eu sei, né, melhor do que ninguém, eu sei que o que ele não soube me explicar, eu sei o que é, né? Foi Deus que me curou, o Deus que nós servimos, que eu sirvo, né? Ele confunde os médicos, é assim mesmo, né? Quando o médico acha que às vezes é ele que dá a última palavra, e não é, sabe, não é. E eu tinha conversado com uma colega que é enfermeira, ela tinha falado comigo, né, que se o médico falou que realmente porque eles estão acostumados, né, a mexer com esse tipo de coisa, e só de ver eles sabem. E eu acredito realmente que o que eles viram era o câncer mesmo, sabe? Mas quem dá a última palavra é Deus. E para honra e para glória do nome do Senhor Jesus, eu estou curada, eu não tenho nada. Hoje em dia eu só faço, né, consulta ginecológica mesmo, porque eu retiro os ovários, né? Então eu tenho que fazer reposição de hormônio, né? Porque eu entrei na menopausa. Né, mesmo depois que eu tive mesmo depois da cirurgia, a Anne voltou, né, e aí eu tenho que passar pela cirurgia de novo, pra ver se realmente tem que operar de novo a Anne, né,
Mas é assim, gente, eu tenho uma bebê de 2 anos, né? Não tem como, né? Eu preciso pegar ela no colo, preciso fazer as coisas. E aí, se eu não sentir dor, né? Se eu não sentir dor, eu vou deixando, não vou operar não. Sabe? Porque por enquanto eu não tô sentindo dor, tô bem. Né? Tô tomando a medicação, reposição de hormônio, né? Tô tomando vitamina também. E graças a Deus eu tô bem, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no meu canal. Gente, se inscreve no meu canal. Se inscreve aí, tá? E curte bastante, tá? E esse foi meu testemunho, gente. O que eu tenho pra falar pra vocês é que Deus é maravilhoso. Tenho que dizer que Deus é maravilhoso, né? Ele tá aí pronto pra ajudar a gente, pronto, né? Pra poder estender as mãos, né? Basta a gente querer, buscar, né? A gente tem que buscar. E aí as coisas mudam, entendeu? E aí as coisas mudam. Aonde os médicos falam que não tem mais jeito, Deus dá um jeito, né? E é isso aí, gente. Deixa o seu joinha. Um super beijo. Manda beijo, Lari. Fica com Deus, fala. Beijo. Fala, se inscreve no canal da mamãe. Fala, inscreve no canal. No canal. Tchau.